Agora sim. Começou. Boa tarde para quem já estiver entrando aí. Nós vamos aguardar alguns minutinhos. Estamos testando o áudio, testando a imagem para verificar se está tudo ok. Então quem for entrando já vai avisando se está ruim o som, se está ruim a imagem, se eu preciso mudar alguma coisa. Falar mais devagar, sem chance. Não consigo. Enquanto a gente aguarda, eu vou chupando uma mexerica. Dá pra escolher. Pode dar uma boa tarde. Já tem gente? Boa tarde. Nós vamos aguardar alguns minutinhos para completar as 16 horas. Vamos começar às 16 horas pontualmente. Enquanto isso, eu vou saborear o mimo que eu ganhei hoje. Foi bem divertido, porque passei a semana tentando conseguir o gelo seco. E semana passada, não essa semana. E aí a irmã Terezinha ligou de Guarulhos, perguntando se estava tudo bem, se eu tinha conseguido o gelo seco. E o meu maior problema aqui é que todas as lojas de gelo seco de São Paulo estão fechando às 11. Aí eu não conseguia um método, um meio, porque o gelo seco ele evapora. Então, aí eu conheço, porque eu era de Guarulhos, eu conheço a Suprassumo lá. Então, vou fazer propaganda, gente, porque foi ela que me salvou hoje. Ela e a irmã, Terezinha. E aí a Suprassumo fechar uma. Se a irmã viesse rápido, nós teríamos gelo seco para fazer a live. E realmente ela veio bem rapidinho. Assim que fechou a loja, ela estava saindo de lá com o gelo seco. E então nós temos gelo seco para aprender. Das técnicas, de todas as técnicas que eu ensino sempre, a minha favorita é a do gelo seco, por não deixar sabor, por não deixar... por o produto ficar muito gostoso, depois ficar bem sequinho. N vantagens. Quando se trata de armazenar bombons, doces, balas, o gelo seco é uma técnica excelente. Então eu gosto muito dessa técnica. Então eu queria muito ensinar ela. Faz tempo que eu tô querendo ensinar ela, mas o meu problema é sempre bater de frente, que depois que começou o Covid, aumentou os pedidos para ensinar sobre armazenamento, mas bem nessa época o gelo seco não é encontrado em qualquer lugar. Quer dizer, não é encontrado a partir do horário que você precisa, conforme o horário das lives, tá? Então, foi bem bacana, porque a irmã, além de trazer o gelo seco, ela trouxe mexerica. Amo mexerica, gente, adoro, de paixão. E ela trouxe outros mimos também. Aqui, ó. Ela trouxe um presente pra Leilane, que a Leilane é que tá atendendo as ligações dela pra mim, as mensagens dela, porque eu não tenho celular, a Leilane faz tudo pra mim. Um mimo pra Leilane, um mimo que eu amei da Sociedade Socorro, o símbolo. Gente, ó, olha aqui dentro. Tem o símbolo da Sociedade Socorro em todas as páginas, adorei. E trouxe um mimo pras crianças, pipoca doce, que não tem um que não adore aqui em casa. Então foi muito gostoso. E o mais importante de tudo, a caixinha de isopor com gelo seco dentro. Então nós estamos muito felizes aqui que eu vou poder fazer a live hoje e a gente vai se divertir muito. É uma técnica muito bacana. Eu prometi para vocês também que eu ia ensinar junto com essa técnica a do sachê. O sachê de gás carbônico, da embalagem de alumínio. Então, porque ele também é gás carbônico, então eu coloquei uma técnica praticamente junto com a outra, exatamente por serem o mesmo tipo de função que age dentro do alimento. Só que cada uma tem uma forma de ser feita, então eu vou estar ensinando a técnica do sachê, mesmo se você não tiver a máquina seladora em casa, tá bom? Eu vou estar ensinando hoje também. Então, para quem tem o sachê, porque eu sei que tem gente que comprou a embalagem de sachê e está guardada e vai acabar perdendo, porque também tem validade. O gelo seco, ele em 4, 5 horas, 1 quilo, ele desaparece. Aquele ali, como é gás carbônico, ele também perde a validade com o passar do tempo, mas aí ele tem um prazo bem maior do que 4 horas. Ele tem alguns anos, 1 ou 2 anos ele chega a durar, dependendo do capricho seu na hora de conservar a embalagem dos sachês, entendeu? Eu vou estar repetindo isso na live, só para descontrair, para dar o horário do pessoal ir entrando, tá bom? Gente, que delícia! Que gostoso! Obrigada, irmã Terezinha. Obrigada mesmo. Amei. Amei o presente.
Ah, gente, não tá escapando nem a semente aqui, não. Tá indo com semente e tudo. Vez por outra aparece umazinha aqui no meio, já era. Tão gostoso que tá. Docinho, uma delícia. A Fernanda Vasconcelos comentou. Oi, Fê! A Fê vive ligando pra mim. Ela é a minha favorita, porque a Fê, eu tô vendo fazer na prática. Ela não tá só me ouvindo, ela tá fazendo. Tudo bom, Fê? Fala aí que ela comentou. Ela disse 3 comentários. Ela falou boa tarde. Boa tarde. Obrigada por estar nessa tarde de aprendizado. E um coraçãozinho. Nunca pensei em armazenar bombom, balas e doces. Nós vamos ter uma live de guloseimas. E aí eu vou dar uns truques e técnicas. Mas já dá, se você tiver orçamento, porque eu sei que você já tá dando andamento no seu armazenamento com as coisas mais importantes, as prioridades. E a guloseima ela é a última coisa que a gente começa a pôr dentro do armazenamento. Mas quando você tem filhos pequenos, ou mesmo jovens e adolescentes em casa, na verdade eu tenho 4 formigas em casa, porque meu marido adora doces também. Então, você tem que realmente pensar numa... Porque o objetivo do armazenamento é num momento difícil, você não sentir que está num momento difícil. Você ter tudo em casa, ainda faltam uns minutos, você ter tudo em casa para tornar aquele momento descontraído e a pessoa não ficar na preocupação, tá faltando isso, faltando aquilo, precisa de dinheiro para isso, dinheiro para aquilo. Numa das lives, eu acho que vai ser lá para as últimas, depois da pasteurização, eu vou estar falando também sobre a importância de se ter uma poupança, na live de combustíveis. Na live de combustíveis eu vou abranger alguns temas masculinos, meu esposo vai estar junto nessa live, e nós vamos abranger alguns temas masculinos, como combustível, carro, como que funciona, etc e tal. E eu vou falar um pouco sobre se preocupar com uma poupança também e assim por diante. De medicação também vou falar sobre a poupança, porque é importante. Às vezes você não tem medicamentos que você não pode armazenar, que é proibido você guardar. E outros que você não consegue guardar porque você não consegue comprar sem uma receita. Então você tem que ter uma poupança exatamente para aquele medicamento. E é uma coisa que ninguém pensa. Ele guarda uma poupança, mas ele não planeja. O ideal é planejar a poupança para cada coisa que você vai precisar no futuro, que não pode abrir mão. Entendeu? Então isso a gente também vai dar um treinamento mais pra frente, junto com as outras lives. Deixa eu ver, acho que já tá na hora de começar. Falta um minuto. Daqui um pouquinho eu começo. Pra cumprir o horário, tá bom? Então, guloseimas é uma live que eu vou falar específico, porque às vezes a gente esquece que a gente gosta de mordomia. E teve um período na minha vida que eu tinha tudo, de tudo armazenado em casa. O que você pensar tinha. Então, se meu esposo ficou desempregado na época, ele trabalhava em 3, aí pediu a conta em 1 e ficou em 2. E daí, depois disso, ele acabaram mandando ele embora de um, e quando deu mais ou menos uns 3 meses, mandou embora do outro, porque estava uma crise no país, etc e tal, de desemprego. Só que nós ficamos muito tranquilos e a gente não sentiu, nós tínhamos poupança, a gente fez um curso no período que ele estava desempregado. Então a gente ia para Guarulhos, nós morávamos em Arujá, íamos para Guarulhos, os dois faziam um curso lá. E então deu para pagar o curso, deu para pagar a passagem do ônibus, para mim e para ele, deu para tudo e não faltava nada. E chegava os aniversários das crianças nessa época, e a gente não sentia falta de nada, porque eu tinha impressora para imprimir toda a decoração. E eu tinha tudo em casa armazenado, todos os enlatados que precisa para fazer um doce, etc e tal. E bombons, chocolate em barra eu tinha armazenado para poder fazer os docinhos personalizados com o tema da festa. Então não faltava nada. Então guloseimas é uma live que precisa ser exclusiva, live de guloseimas, tá bom? Então nós vamos dar início agora à live. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o privilégio incondicional que a Estaca Guarulhos está me concedendo de dar esse treinamento online e por ter aberto a opção de dar o treinamento para todas as pessoas que estivessem interessadas no assunto, né? E agradecer a irmã Terezinha pelo carinho dela, muito gostoso foi hoje receber ela aqui. Eu queria ter dado um abração nela, mas você sabe que não dá, né? Não podia. Fiquei só olhando assim. Sinta-se abraçada e muito grata por tudo que você está fazendo e pelo apoio que você está me dando nessa live. Nessas lives, né? Em todas, na maratona em si, que foi ideia sua, na verdade.
Agradecer também a presidência da Estaca Guarulhos, da Sociedade de Socorro da Estaca Guarulhos, pelo carinho e pelo convite. E, gente, a live de hoje eu vou começar ensinando para vocês a técnica do sachê. Ela é uma técnica que todo mundo se contém. O sachê, esse sachê e a embalagem de alumínio, eles são vendidos era vendido só na igreja, mas a igreja está fechada agora. A parte da loja da igreja está fechada. Então você consegue comprar pelo site. O primeiro ano de Covid estava indisponível as embalagens. Não que elas não existissem, é que eles não estavam conseguindo fazer a importação da embalagem para o nosso país. Mas agora a gente consegue comprar pelo site. Se acontece de não ter no nosso país, eles mandam direto de lá dos Estados Unidos para a gente. Então é possível comprar. Eu não estou lembrada agora do valor, eu olhei o valor já faz umas 2 semanas, mas o valor é em dólar, então ele oscila, tá? Conforme o dólar muda, acho que era 84 centavos de dólar, se eu não me engano. Então, por embalagem, eu sei que dava mais ou menos uns 4,50 no dia que eu vi, tá? Eu fiz os cálculos e dava mais ou menos isso no dia que eu vi. A embalagem, esse aqui vem de 100 em 100, é uma embalagem dessa daqui, que vem 100 sachêzinhos desse dentro, tá? Antigamente vinha um lacrezinho aqui embaixo que falava o tempo de validade. Quando ele mudava de cor, conforme ele fosse mudando de cor, ele era uma corzinha azul e ele ia ficando rosa. E aí era porque estava perdendo a validade do sachê do gás carbônico dentro, tá? Então, esse sachê, ele é composto de uma espécie de areinha, e dentro dessa areinha contém as moléculas do gás carbônico. O que o gás carbônico faz? Que é o mesmo efeito do gelo seco que nós vamos ver daqui a pouco. Ele quebra a molécula do oxigênio quando ele entra em contato com ela. Então ele faz ela desaparecer, para ele ocupar espaço. O que acontece é que quando você coloca um sachê desse dentro de uma embalagem dessa, e o sachê é proporcional ao tamanho dessa embalagem de 2 litros. Quando ele quebra a molécula do oxigênio, ele vai ocupando espaço e a embalagem vai ficando a vácuo, vai ficando sem ar dentro. Então protege o alimento por essa razão, tá? Então eu vou fazer na técnica da embalagem, nessa embalagem de alumínio. Para quem não tem máquina seladora, tem um site no meu grupo que fala onde comprar a máquina. Ela tá mais barato do que a venda dela pela igreja. E pela igreja precisa do link do bispado para comprar, tá? Então o ideal é comprar pelo site. É uma empresa aqui de São Paulo que vende. E ela tá uma diferença de R$600 mais barata. Tá saindo por 1.800. No site da igreja, como é em dólar, sai por 2.500. Dá R$700 de diferença, tá? Então tá bem mais barato pela empresa daqui de São Paulo. E lá tem o link da empresa. A embalagem de alumínio é vendida pelo site, o sachê é vendido pelo site. Mas se você quiser esperar a associação abrir, a lojinha lá da associação, você também pode comprar direto lá, tá? E deixa eu ver o que eu ia falar. Mas como a máquina seladora nem todo mundo tem, e o custo dela é muito alto, é 1.800, 1.900, vai oscilando mais ou menos por aí. Então eu vi algumas irmãs fazerem um teste com ferro de passar. Eu vi que deu certo, funcionou bem, então eu vou usar a mesma técnica. Por quê? O truque da embalagem aqui, deixa eu ver se eu tenho a garrafa aberta, cheia já. Já, eu fiz 2 garrafas antecipadas, porque o sachê, ele tem um truque para ser usado para você não perder os demais que estão dentro da embalagem. A partir do momento que você abre essa embalagem, esse sachê de gás carbônico, para vocês terem uma ideia da velocidade que ele trabalha, o gelo seco, que é o mesmo componente do sachê, eu tenho 4 horas no máximo para usar ele. Ele desaparece. Então, o sachê é mais ou menos a mesma coisa. A partir do momento que eu abro essa embalagem, eu tenho que colocar ele dentro do objetivo que eu vou colocar, dentro da embalagem, com o grão já deve estar lá, porque ele entrou em contato com o oxigênio e ele já começa a quebrar as moléculas de oxigênio da onde ele está. Se ele está no meio de um ambiente desse tamanho, ele vai começar a quebrar as moléculas. Então eu tenho 1 minuto no máximo para trabalhar com ele fora de alguma coisa. Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir, até 5 minutos no máximo você não perde tanto, porque ele vem com uma margem a mais
para uma embalagem desse tamanho, tá? Então, e para garrafa PET, meio desse aqui daria. Então você tem, como eu vou usar na garrafa PET também, eu tenho um tempinho a mais para poder ficar com ele no ar aqui, o sachêzinho, tá bom? Então eu vou colocar primeiro o arroz aqui dentro. Eu vou usar esse arroz aqui porque eu sou assim, eu experimento todas as marcas. Aí vejo qual o defeito de cada uma delas, o que eu gosto em cada uma delas. E aí quando tem promoção das marcas que eu gostei, que eu selecionei, a Aro teve promoção em novembro do ano passado, daí eu comprei bastante da Aro. É porque ela tava. A Aro é vendida na empresa Macro, tá? Porque eu não quero fazer muita bagunça aqui. Nessa embalagem aqui cabe em média 2,5 kg a 3, depende do grão, tá? Como eu tenho bastante arroz, vocês viram que eu tô fazendo quase todas as técnicas sempre com arroz, né? Como eu vou fazer com o ferro de passar e não com a máquina seladora, eu vou pôr um pouco menos do que 3 kg, tá, gente? Pra mim poder trabalhar a embalagem com facilidade. Então, eu tô com a embalagem com o produto dentro, tá? Tem mais ou menos uns 2,5 kg aqui. Ó, sobrou um grande espaço aqui pra mim trabalhar, tá? Pra mim poder dobrar a embalagem. Então, eu vou deixar aqui, um ladinho. Isso. Agora, deixa eu abrir as duas garrafas, deixar prontinha aqui. E eu já etiquetei as duas garrafas pelo seguinte. Eu tô usando dois tipos de arroz. Um arroz japonês, que a minha família gosta muito. A gente não tem olhinho puxado, mas a gente ama esse povo de olhinho puxado e a comida deles. E o arroz normal, tipo um branquinho, tá? Esses dois arroz a gente tá usando aqui, por isso que eu já etiquetei as garrafas com antecedência. Ó, estou abrindo a embalagem. Eu vou abrir um cantinho, porque eu não preciso abrir tudo. Aqui está bem fechado. Ó, abri o cantinho e faço 3 sachês aqui. 1, 2, 3. Aí eu preciso fechar isso aqui pra mim não perder os outros, tá? Tô com ferro de passar roupa aqui, ó. Vou tirar o excesso de ar de dentro e vou com o ferro, ó. Aí eu faço isso pra verificar se fechou mesmo, tá bom? Ó, porque eu não posso deixar entrar dentro dessa embalagem, porque senão eu perco todos os outros sachês que estão aqui. E aí eu já coloco o sachêzinho dentro. Aqui é um trabalhinho maior. Você vai ter que enrolar o sachêzinho e encaixar ele lá dentro. Vocês viram que prendeu o meu dedo, mas não é porque tá tão gordinho assim não, é porque já começou a trabalhar o oxigênio. Aí. Eu quero completar, deixa eu só ver que arroz que é esse aqui. Esse é o japonês. Completar o restinho que faltou. Eu adiantei o máximo que eu pude aqui, para ser mais rápido possível com o... Gente, eu tô trabalhando com gás carbônico, então eu não preciso bater a garrafa, tá? Ó, agora eu já posso ficar despreocupada com esse aqui, porque o sachê, ele vai chupar o oxigênio que tem dentro. O tamanho dessa garrafa, meio dele já dava. Então ela vai ficar bem dura, sozinha, tá? Agora vamos colocar um pouquinho do outro arroz aqui, que é desse aqui. Vou bater um pouquinho só porque eu exagerei aqui na quantidade, tá? Não precisa bater por causa do... Só queria concluir o que eu tinha posto a mais. Mas não precisa ficar dura, tá molinha a garrafa, porque esse sachê vai fazer a garrafa ficar dura. Deixa eu tirar esse da frente. Agora vamos para esse aqui. Vocês viram que eu tô sendo um pouquinho mais rápida, só porque eu tô trabalhando com sachê, tá? Olha o lado que é melhor pra mim, acho que esse aqui é o melhor. Ó, dá pra ver que eu tô dobrando a embalagem e aqui tá ficando o mínimo de ar possível, tá? Tá, aí eu vou fazer isso na bordinha, ó. O ferro tá quente, tá, gente? Tá bem quente. Mas eu cuido pra fazer só a bordinha pra poder reaproveitar a embalagem depois. Porque pro arroz, acho que eu já até falei sobre o grão do arroz, ele tem uma validade permanente.
Aí o que que eu faço? Eu espero esfriar um pouquinho, porque o ferro não é igual a máquina seladora, ele deixa o negócio bem quente. E aí eu puxo pra ver se colou, se não ficou buraquinho. Tá bem seladinho, em cima tá bem seladinho, bem agarradinho, ó. Bem grudadinho mesmo, tá? Ó. Aí, eu espalho o arroz. Desculpa pelo barulho, não tem jeito. E eu guardo a embalagem assim, nesse formato e nessa posição por 24 horas. Depois de 24 horas, o sachê vai trabalhar e a embalagem vai ficar super a vácuo. Os grãozinhos do arroz vão ficar marcadinhos do lado de fora da embalagem. Aí é porque deu certo. Se continuar brilhante assim como tá aqui, principalmente no grão do arroz, é porque não deu certo, porque tinha algum furinho na embalagem e você não sabia, ou porque não selou adequadamente aqui, tá? Mas ela ficou a vácuo, é porque chupou todo o oxigênio lá dentro. Essa técnica do sachê, ela serve também para você armazenar na embalagem de alumínio biscoitos, kits, biscoito, bolacha, sabores de outras coisas dentro da própria embalagem. Então eu colocava uma embalagem de biscoito recheado, gente, bem observado. Eu armazenava uma por mês para os meus filhos, porque é um biscoito que não é saudável, tá? Mas a criançada adora. Só para não passar batido quando eles tivessem, ai, que vontade de comer aquela bolachinha recheada. Aí eu sempre tinha uma, mas era pro mês inteiro, ó, essa é a do mês, porque ela não é uma bolacha saudável. Um de biscoito, outro sem recheio, outro de biscoito salgado, aquela bolacha água e sal, arrumadinho aqui dentro com um sachê. Então eu armazenava. Claro que a embalagem, quando puxava o oxigênio, ficava toda deformadinha. Essa embalagem também guardava assim nessa posição, depois que puxava o vácuo. Só que eu colocava em cima de todas que eram pesadas para não quebrar os biscoitos, tá? E no caso dessa embalagem, que era várias coisinhas dentro, 1 ano de validade. Eu não deixava mais. Dá para deixar mais, dá sim. Mas eu não deixava mais tempo que isso, tá bom? Deixa eu ver o que é mais sobre o sachê. Na apostila, que está disponível no grupo aí, que a maioria já pegou essa apostila, tem uma página específica dos produtos que podem ser armazenados nessa técnica da embalagem de alumínio, tá? Eu digo na embalagem porque na embalagem cabe outras coisas que não cabem na PET. A bolacha, eu não consigo colocar a bolacha na própria embalagem aqui dentro da PET. Então eu sugiro a embalagem de alumínio. Mas você pode usar também um pote, desde que a rosca dele seja tão eficiente quanto a da PET, tá? As duas aqui estão prontas, mas eu não posso esquecer, como eu esqueci na primeira live, de passar 3 voltas de durex e de fita crepe. O importante é que a garrafa PET, ela tem essa bordinha extra aqui, ó, tá? Eu procuro sempre deixar na garrafa essa bordinha extra, para na hora de colar a fita crepe, a primeira volta eu vedo aquela bordinha ali, ó. Eu dou 2 voltas nela e depois eu desço a fita crepe para a borda de baixo. E dou mais 2 voltas. 3 voltas é o suficiente, mas eu gosto de dar 2, dependendo da qualidade da fita crepe, porque eu não sei que tipo de material vocês vão estar usando. Então o meu conselho é sempre 4, 2 voltas na parte de cima e 2 na de baixo, intercalando as duas, para ficar uma sobre a outra, tá? Se tiver ficando dúvidas sobre a garrafa PET, vocês podem fazer as perguntas aí. 2 voltas e desce. Não esquece de ajeitar a fita com a mão, tá? Ó, todo espaço que tá vácuo aqui, isso aqui vai enxugar, a garrafa vai ficar super a vácuo, igual fica a embalagem de alumínio, tá certo? Outra coisa, eu vou repetir o que eu repeti na live anterior, sobre as garrafas PET, para vocês não usarem... Cadê aquela roxinha? É que a roxinha... tá aqui. É de água da Leilane, eu peguei emprestado dela. Essa aqui, ó, essa garrafa aqui, ela é biodegradável. Ela se desfaz em 2 anos. O material dela se desfaz em 2 anos. Então ela não serve para fazer armazenamento. Ela é bem fininha. E existem outras mais finas do que ela ainda. Então vocês podem usar de outros refrigerantes que têm a mesma textura e a mesma grossura da garrafa PET grande, tá? Ou vocês podem usar de suco, que é super grossa, ou a de, ó, viu o barulho diferente? Ou a de Gatorade, que é mais grossa ainda, ou a de outros tipos de suco, de sucos, tá, gente? Só que detalhe, quando vocês forem
armazenar nessas de suco, essa aqui é de suco de caju. Eu peguei ela, o rótulo dela ficou marcado do lado de fora, eu não limpei direito para lembrar de falar sobre isso. A garrafa de alguns tipos de suco, o sabor do suco fica impregnado no plástico da garrafa. Daí vocês não vão usar só 2 gotinhas como vocês usam para uma garrafa de refrigerante. Aí precisa de umas 4 ou 5 gotinhas, deixar de molho. E eu ainda tenho, quando fica muito forte o sabor do suco dentro da garrafa, eu tenho um spray de água sanitária, tipo cloreto de sódio, que eu coloco lá dentro para uma sprayzada só, para ajudar a tirar o cheiro ou o sabor que ficou do produto que tinha na garrafa, tá? Para não passar esse aroma, esse cheiro, para outro produto que eu vou armazenar dentro da garrafinha. Então a técnica da lavagem da garrafa, que eu falei 2 gotinhas no máximo, porque o detergente ele também contamina, tá bom? Então se você não enxaguar direitinho, fica complicado, você vai estar contaminando, deixando a garrafa contaminada. Então por isso que 2 gotinhas é suficiente quando se trata de uma garrafa PET de refrigerante. Mas quando a garrafa é de algum suco, aí você precisa de um pouquinho mais de sabão, de detergente, tá bom? Sobre as PETs, concluído. Se tiver alguma pergunta sobre a parte de sachê, pode fazer agora. Calma aí. Quando você sela com ferro no plástico, tem transferência para o ferro? Digo, para saber se tem que ter um ferro especial para não manchar. Não, você se grudar, no meu não grudou. E ele tá não sei se vai dar para ver aqui, porque tá quente ainda. A voltagem dele ali, ele tá bem alta, eu coloquei bem alta, tá? O importante é selar bem. Eu não me preocupo depois com o meu ferro para limpar. Eu passo um ario com bombril, com esponja de aço, não aquela esponja de aço marca bombril, aquela esponja de aço inox, que ela é mais grossa. E aí o plástico sai. Mas nesses 2 que eu fiz agora, tanto na embalagem aqui, ó, que eu vedei, que é puro plástico, quanto nessa que tem plástico e alumínio, porque essa aqui são 7 camadas. Várias de plástico e 2 de alumínio. Então, essa aqui também não colou nada no ferro. Deixa eu até passar aqui na pano para ver se ele tá ficando. Ó, ele não tá ficando, não tá pegando. Então não ficou nada do plástico no ferro, tá? Mas é uma pergunta muito boa, interessante. O importante no foco aqui é que feche a embalagem. É o meu ferro mais baratinho que existe. Então é indiferente, desde que ele alcance uma temperatura suficiente para fechar a embalagem. Quanto tempo dura esse armazenamento? Então, o arroz ele tem validade permanente. Nessa técnica, mais ainda, porque não vai pegar sabor, não vai pegar problema, vai ter problema nenhum, não vai pegar gosto de nada. Ele serve tanto para coisa salgada quanto para coisa doce. O arroz, ele tem validade permanente. Mas o meu conselho é que sempre vocês abram em 2 anos. No máximo 2 anos. Ah, mas o arroz dá para ficar. Dá, ele perde propriedades, mas ele não perde tudo. Ele começa a perder propriedade a partir de 5 anos armazenado. Então é o seguinte, você armazenou na garrafa PET em outras técnicas, do alho ou é outro gelo seco, o arroz. E nessa técnica do alumínio, você armazenou arroz também e na técnica do sachê. Ah, então eu vou fazer o seguinte, da garrafa PET eu vou usar antes, vou abrir antes, 2 anos. A do alumínio eu vou abrindo conforme for faltando os outros, ou só para fazer rodízio. Eu tenho uma margem maior na do alumínio para poder fazer esse rodízio e ficar mais tranquila. Por quê? Porque ele é o mais fácil de guardar. Você coloca 5 ou 6 embalagens dessa numa caixa de papelão, fecha a caixa, tá super guardado, super protegido, entendeu? Então, você usa a criatividade, a sua sabedoria para qual que é mais fácil abrir e manusear e uso. Uma garrafa PET tem 2,5 kg no máximo de arroz quando se trata dessa técnica, porque você não vai socar arroz lá dentro. Dá quase 2.800 quando é o arroz na técnica do alho, porque você soca bastante arroz. Nessa técnica aqui, eu coloquei 2,5 kg também, mas cabe 3, então a família teria que ser grande, porque depois de aberto você tem 1 mês para usar. Beleza, então agora eu vou passar para outra técnica, tá? Que é a que a gente tanto espera e tanto deseja, a técnica do gelo seco. Agora do gelo seco eu não adiantei. Deixa eu passar a apostila para cá. Porque a do gelo seco ela é
o truquezinho dela é diferente da outra, não dá pra pôr em cima deixa eu ver aqui com a garrafa japonês. Lembrem-se sempre de, depois de etiquetar, enquanto estão trabalhando com 2 tipos de produto,